Fala, futuro aprovado no concurso unificado do Estado do Rio Grande do Norte, tudo bom? Professor Fábio passando por aqui. Hoje, uma aula diferente daquilo que habitualmente nós fazemos aqui. Hoje, nós vamos ter uma aula, certo? Da Lei Complementar 122. Essa lei ela não cai em todos os cargos do concurso unificado, então você vai ter que fazer aí um checklist, né, para saber qual é o momento em que cai. Porém, essa lei também, pessoal, ela vai cair no concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Norte. Então, você que vai fazer o concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Norte e você que vai fazer o concurso unificado do RN também, a Lei Complementar 122 está presente. Porém, não está no concurso unificado em todos os cargos, beleza? Então, você vai fazer aí essa verificação no seu edital, beleza? Mas entenda, é uma lei, certo? Que ela é um reflexo da 8.112, beleza? Tudo tranquilo? Então, vamos embora. Diferente, como eu disse no início, das outras aulas, aqui nós não teremos questões. Será uma aula de apontamento estratégico para você saber exatamente onde estudar. Tranquilos? Está gostando do conteúdo? Ative as notificações, se inscreva no canal, mande um link para o seu amigo. Muitas vezes as pessoas dizem assim: a gente não tem acesso a materiais, a aulas. Está aqui, ó. A conta, né, do Concurseiro Bolsonarense aqui no YouTube, que está postando quase que semanalmente aulas, questões, enfim. Então, se inscreva, ative as notificações, que até o concurso unificado, até o concurso da Polícia Penal, nós vamos ter muito conteúdo aqui para vocês, beleza? E aí, senhores, vamos lá. Lei Complementar 122, certo? Já adianto aqui que é do concurso unificado do RN e o concurso também da PPRN. E não verifiquei, mas eu acredito que esteja também, certo? Do concurso também da PGE do RN. Por essa daqui eu vou colocar asterisco, porque eu não cheguei a pesquisar, beleza? Quando a gente for fazer os alunos para PGE, aí eu dou uma olhada, beleza? Senhores, aqui na minha lei complementar 122, nós temos 98 páginas. Claro que não são 98 páginas, né? O Zoom aqui ele está ampliado, certo? Porém, o que é que eu vou trazer aqui para vocês? Pontos principais. Ó, estude esse instituto. Veja isso aqui. Alguns eu vou abordar de forma mais enfática, outros eu vou apenas citar. Mas mais ou menos aqui uma hora e pouco essa aula vai durar. Nós teremos aqui um resumo bastante significativo, bastante produtivo da Lei Complementar 122 para os seus concursos no Rio Grande do Norte. Tranquilos? Então, vamos para cima. Primeira coisa que é interessante que vocês aprendam, a delimitação da Lei Complementar 122, certo? Ela vai servir, ó, o regime jurídico dos servidores públicos civis, ok? Das autarquias do Rio Grande do Norte e das fundações públicas. Então, é o regime jurídico dos servidores públicos civis. Logo, não vai se aplicar ao militar, é um primeiro ponto interessante, certo? Além disso, vai se aplicar às autarquias estaduais, às fundações públicas estaduais. Então, é o primeiro grande grifo que eu vou fazer aqui para vocês, beleza? Você está assistindo essa aula de onde? Comenta aqui, ó, deixa aqui nos comentários. Deixa também nos comentários se você quer mais aula de questão, mais aula de teoria, enfim. Quem vai fazer esse canal aqui do YouTube é você. Vamos embora. Galera, outro ponto que eu destacaria para vocês na Lei Complementar 122 é o artigo 2º, que o artigo 2º, pessoal, ele vem trazendo conceitos. E aí, se eu fosse o seu examinador, eu faria uma questão dessa daqui, e essa questão o aluno, né, o candidato, na verdade, não é mais aluno, ele iria errar. A lei ela traz o conceito de servidor, então já imaginou se no concurso unificado, PPRN, né, do concurso unificado Rio Grande do Norte, PERN, SEAS, Letran, ou do concurso para a Polícia Penal, caísse uma questão perguntando, para a Lei Complementar 122, qual é o conceito de servidor? Ou qual é o conceito de cargo público? Ou então, qual é o conceito de classe? Ou de categoria funcional? Ou até mesmo de grupo?
Então, você que vai fazer o concurso aí unificado Rio Grande do Norte, concurso da Polícia Penal, ó, grupo, categoria funcional, a classe e também o cargo público. O cargo público é o mais simples de você levar para a sua prova. Beleza? Então, ó, como é, Fábio, que a banca poderia cobrar? Entenda que essa aula eu não vou aprofundar os temas, eu vou trazer os bizus do que você tem que estudar mais. Como é que a banca poderia cobrar isso de você? Ela pega o conceito, por exemplo, de servidor público e troca, por exemplo, para o conceito de cargo público. Ele pega o conceito da categoria funcional e coloca o conceito de cargo. Então, você que está estudando para esses concursos, preste bastante atenção nos conceitos. Quando uma lei ela traz conceito, é de fundamental importância que você se atente a esses conceitos. Beleza? Então, é a dica número 1. Outra coisa, eu vou deixar essa lei que eu vou grifar aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo, certo? Só clicar para você baixar. Ah, perdão, faltou um ainda, ó. Ainda tem o 4. Então, perceba como é um ramo muito significativo para o seu examinador ele fazer aí as suas questões. Beleza? Então, primeiro ponto, esses conceitos aqui, eles são fundamentais. Tranquilos? Outra coisa que eu acredito que se sua banca quiser perguntar, certo? Ela vai trazer nessa questão de vedações. O artigo 3º da Lei Complementar 122 traz algumas vedações. Veja que a lei, vez por outra aqui, ela vai ter vedações, ou ela vai trazer o que ela entende. Por exemplo, o que, é que a Lei Complementar 122 ela entende por vedação? Lá na frente, a gente vai ver na aula de hoje, a gente vai ver quais são as condutas que levam à demissão. Então, a lei ela é muito clara, ela é muito objetiva quando ela quer tratar alguma coisa específica, certo? E aí, ó, bizu, para quem não é meu aluno, pessoal, apareceu esse nome salvo, vocês vão ter que tomar bastante cuidado, porque normalmente é uma exceção. Qual é a regra? É vedado a prestação de serviços gratuitos no serviço público. Mas eu tenho uma exceção. Quando é que eu trato a exceção? Está aqui, ó. Quando for declarado os casos de relevância previstos em lei. Pronto. Então, veja, via de regra, eu proíbo o trabalho gratuito, porém, eu permito. Então, quando aparecer o salvo, pessoal, vai acender o alerta. E na prova, você vai grifar isso aqui. Você está olhando para a sua prova, grifa do jeito que eu fiz aqui, beleza? Também vai ser vedado, né, o desvio de servidor para exercícios de coisas, né, de atribuições estranhas ao que ele fez. Se você fez um concurso, por exemplo, para técnico administrativo, você não vai fazer as funções de um analista. Se você fez um concurso, por exemplo, para policial civil, você não vai fazer atribuições de um policial penal. É basicamente isso, essa vedação do artigo 3º, inciso 2. Beleza? Preste bastante atenção nisso. Pessoal, nesse título 2, quando ele fala de provimento, vacância, remoção, redistribuição, eu vos alerto, não sei nem se gramaticalmente está correto, mas enfim, a forma de remoção e redistribuição. Se eu fosse vocês, eu dava uma olhada, porque vez por outras provas costumam cobrar isso. Beleza? Vou fazer um resumo aqui para vocês desse tópico do provimento. Ó, nós temos o NPE. Olha esse grifo aqui, pessoal, certo? Olha isso aqui. Eu vou matar uma parte do conteúdo só com isso aqui, ó. Nomeação, posse, exercício, beleza? Nomeação, posse, exercício. O que é o N? Nomeação, o P, a posse e o exercício. Na Lei Complementar 122, da nomeação para posse, eu tenho 30 dias, certo? Da posse por exercício, eu também tenho 30 dias. Detalhes, são prazos comuns, certo? Eu tenho 30 dias da nomeação para posse, eu tenho 30 dias da posse para entrar em exercício. Na Lei 8.112, que está com a Lei 8.112 na cabeça, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, né? Lá o prazo é diferente. Nós temos prazo de 30 e prazo de 15. Certo? Aqui não. Na complementar 122,
é 30 e 30, são prazos comuns. Só com isso aqui eu já adiantei muita coisa. Se você for nomeado e não tomar posse, o ato de nomeação será tornado sem efeito. Mas se você tomar posse e não entrar em exercício, você será exonerado. A sua banca vai dizer que você vai ser demitido. Isso não é causa de demissão, isso é causa de exoneração, certo? Então, vamos lá. O artigo 5º, ele vem falando das formas de provimento, nomeação, promoção. Algumas vocês vão ver lá na frente, eu vou deixar esse texto de ler aqui para vocês, que elas não existem mais, certo? Então, o que é que eu recomendo para vocês? As principais, ó, readaptação, nomeação, reversão, reintegração e recondução. Essas daqui, certo? Que estão válidas hoje, certo? Tem outras também que estão válidas, mas enfim, ó. Essas daqui, eu digo que são as principais para você memorizar para o seu concurso público aí que você vai fazer. Professor, então, se eu estiver, por exemplo, em uma função, aí, ó, para funções públicas, a lei fala que o termo correto é designação. Então, se você vai exercer uma função pública, você será designado para aquela função. Beleza, tranquilo, a gente vai passando. Como eu disse, aqui são apontamentos da lei. É porque se eu fosse fazer uma lei de teoria, uma aula, perdão, de teoria, eu ia levar no mínimo aqui de 7 a 8 aulas só com teoria, porque eu esmiuço a lei todinha. Beleza? Pessoal, o artigo 7º, ele vem trazendo as formas, os requisitos, na verdade, ó, requisitos para você assumir um cargo público no Rio Grande do Norte. A nacionalidade brasileira, ele não restringe ao brasileiro nato ou naturalizado, até porque só quem pode fazer isso é a Constituição, de acordo com a própria Constituição, né, a diferenciação entre brasileiros, só quem pode fazer é a própria Constituição. Gozo de direitos políticos, quitação militar e eleitoral, escolaridade exigida, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental, certo? Nós podemos ter outros requisitos também, que a lei reportar que é interessante, ou reputar interessante. Beleza? E aí, o que é mais interessante para a gente? Vamos fazendo. Vamos falando aqui, ó. Ele fala da nomeação lá no artigo 8º, deixa eu descer para cá. Quando você transforma em Word e pronto, sai da formatação, né? Veja, o artigo 8º, ele fala das formas de nomeação, né, que é caráter efetivo e comissão. O que é que eu acho interessante daqui? Quando ele fala do concurso público, e aí possa ser que nós tenhamos uma questão de prova aqui. Qual é o prazo de validade do concurso público no estado do Rio Grande do Norte? O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, mesmo prazo, ó, mas você vai se atentar a essa informação aqui, ó, até 2 anos, beleza, até 2 anos. Poder ser prorrogado por igual período. Não é de 2 anos, é de até 2 anos. Se eu disser que o concurso tem prazo de validade de 2 anos, não interessa, ele vai sair e eu já sei o prazo. De até 2 anos, ele pode sair com 1 ano, com 6 meses, com 2 meses, com 3 meses, não tem problema. Beleza? Então, até 2 anos. Quando a gente passa aqui para os outros artigos, né, os demais artigos, é bem interessante que a lei, certo? A lei, ela ainda traz alguns conceitos bem interessantes, né? Bem interessantes, com relação, por exemplo, a lei vai tratar de ainda chamar pessoas portadoras de deficiência, certo? Portadoras de deficiência. E aí, pessoal, eu digo, é interessante que o candidato ele tenha a ciência de que, primeiro, começou a estudar, você sempre vai ter que estar atualizado. Isso é um fato. Certo? Porque se você não atualizar, certo? Se você não atualizar,
possa ser, certo? Possa ser que o seu concurso, certo? Ele atualize a legislação e você não tenha acesso. É justamente, pessoal, desse artigo 12. Veja, preste bastante atenção. Esse artigo 12, apesar de falar assim, ó, pessoa, cadê? Complementar com 10% pessoas, pronto. Veja, a lei já trouxe a terminologia correta, ó, 10% das vagas, 10% das vagas para pessoa com deficiência. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu não sei qual foi a lei que repassaram para a pessoa que irá fazer as questões do concurso unificado. Eu espero que tenham passado um arquivo atualizado, porque essa lei ela sofreu uma alteração recente, certo? E essa alteração recente que ela sofreu em 2024, a porcentagem era de 5%, beleza? Então, a porcentagem aqui, ó, era de 5%. Dê uma olhada no seu material. Se o seu material que você está estudando aparecer no artigo 12, a porcentagem de 5% está errada. Porque em 2024, pela Lei Complementar 754 de 2024, essa porcentagem ela foi alterada para 10%. Então, no Rio Grande do Norte, e antigamente, né, antes dessa legislação, falava de pessoa portadora de deficiência, né? E aí atualizaram o termo e tal. Então, o termo foi atualizado para pessoa com deficiência, que é o termo que é atualmente utilizado. Então, atenção, se seu material tiver 5%, seu material está errado, porque a atualização é 10% das vagas para pessoas com deficiência. Essas pessoas vão ser inscritas em lista própria. O TAF vai ter que ser adaptado em casos que tiver o TAF e vai ter que passar por um ajuntamento. Olha isso aqui, ó, diz até aqui a leizinha 754 que modificou isso aqui. Muita atenção. No artigo 13, a gente fala de posse, certo? A posse, é bem interessante, nomeação, posse, 30 posse, exercício, 30 dias também, certo? Eu posso prorrogar, ó, no artigo 3º, eu posso prorrogar a posse por mais 30 dias, certo? Se houver interesse do candidato, o candidato pode prorrogar a sua posse. Isso aqui não tem problema com relação a isso. Um outro grifo que eu trago para vocês aqui, pessoal, e é bem interessante, é que você analise conceitos. Eu sempre digo aos meus alunos, quando a sua lei falar de conceitos, ó, o que é lotação básica e o que é lotação nominal, certo? Então, veja, lotação básica é definida pelo ato-chefe do poder, certo? Então, quando você estiver estudando, certo? Você vai ter que prestar atenção o que é lotação básica e o que é lotação nominal. Se eu fosse seu examinador, eu fazia uma questão aqui que ninguém acertava. Porque é uma previsão que poucas pessoas estudam. Você que está estudando, aí na Lei Complementar 122, você já tinha se atentado à lotação nominal, à lotação básica? Eu acredito que não, certo? Porque não é o habitual da gente, né, ficar observando. Beleza, então, dá uma estudada nisso também. Tem uma atençãozinha também em relotação, que é quando você já está trabalhando e você vai trabalhar em outro canto, em outro setor. Relotação é uma parte interessante para a gente também. O exercício, que é quando você começa a colocar a mão na massa, né, que também ó, é comum, é de 30 dias, né, quando você não tomou posse, você tem 30 dias para entrar em exercício, que é você realmente colocar a mão na massa, certo? Você, enquanto servidor, você vai ter um assentamento funcional, certo? Esse assentamento funcional vai ficar todas as suas informações enquanto servidor público. Durante toda a sua vida, tudo que for de mais relevante vai ficar no seu assentamento funcional, certo?
Atenção para o artigo 20. O artigo 20 ele ainda traz erroneamente que o estágio probatório é de 24 meses. Porém, a gente sabe que o alinhamento constitucional diz que estava após 3 anos de serviço público. Sua banca não costuma trazer essa briga, até porque ela sabe, o seu examinador sabe, pelo menos eu quero acreditar que ele sabe, que entra uma lei complementar e a Constituição Federal, se ela falar sobre a disciplina, ela tem a competência originária, certo? Então, a gente não vai discutir isso aqui. Porém, se eu fosse você, eu dava atençãozinha à assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade iniciativa, produtividade, responsabilidade, probidade e interesse pelo serviço. Durante o seu estágio probatório, o Estado do Rio Grande do Norte vai saber, quer saber, na verdade, se você é assíduo, se você é pontual, se você tem disciplina, se você tem capacidade iniciativa, não é um peso morto de papel, né? Se você tem produtividade, se você tem responsabilidade. Isso aqui é um tema muito bom, que eu vou fazer um grifo lá no finalzinho dessa lei, certo? Vou tomar uma água, porque senão, uma hora, falando sem tomar água, a garganta não aguenta, né? Pronto, hidratada a garganta, vamos voltar. 4 meses antes do fim do estágio probatório, cria-se uma comissão para você ser avaliado. Tranquilo com relação a isso. A estabilidade, né, do serviço público vai seguir aquela mesma regra dos 36 meses. Enfim, transferência, como eu disse, algumas coisas tinham ido embora, né? Transferência, não temos mais a transferência. E aí chegou um ponto que eu vou fazer alguns grifos aqui mais pontuais. Readaptação. A gente vai começar aqui, pessoal, a falar dos R's. Readaptação. Certo? Quando a gente fala disso aqui, pessoal, ó, bem simples, o que é readaptação? Quando o servidor ele sofreu uma limitação da sua capacidade laboral. Tem professor que ensina assim: sofreu limitação da capacidade laboral? Aposenta. Não. A regra não é aposentar, eu vou mostrar para vocês. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço, readaptando, certo? Readaptando. Nós vamos primeiro tentar. Ele será aposentado. Primeiro tenta a readaptação e depois, se não der certo, ele é aposentado. Então, pessoal, ó, o que acontece? O que é readaptação? O servidor sofreu limitação da sua capacidade laboral. Memoriza isso, segura isso para a sua prova. E aí ele vai ser readaptado em outro cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis. Se ele era nível médio, ele vai ser readaptado no cargo de nível médio. Se é nível superior, vai ser readaptado no cargo de nível superior. Sua banca vai dizer diferente, certo? Ele era policial civil, vai precisar ser readaptado, ele é bacharel em direito, ele vai ser readaptado para delegado. Não. Mesmo nível, remunerações equivalentes. Não diz iguais, porém, a remuneração ela tem que ser equivalente. E aí, ó, na capacidade física ou na capacidade mental, a junta médica vai verificar isso, certo? Reversão, vamos começar a falar dos R's, né? Olha, readaptação primeiro, reversão. Toda vez que você escutar a palavra reversão, ele está falando do aposentado. Aposentado. Pronto. É o retorno da atividade do servidor aposentado. Essa aposentadoria por invalidez, quando a junta médica, ele se aposentou por invalidez, numa revisão, a junta disse, não tem mais esse motivo que sejou a aposentadoria dele. Então, ele volta a trabalhar. Como é o nome disso? Reversão. Né? Reversão. E aí ele vai voltar para o mesmo cargo, para o cargo que foi transformado, né? Informação importante nós temos no artigo 27. Não pode reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos. Preste atenção. Isso aqui é igual a chifre. Não procure o que você não quer achar. Mas a Constituição fala 70. Nós estamos na Constituição, minha criança. Não, então, não procure, é igual a chifre, não procure o que você não quer achar. A lei complementar 122 fala que é 70 anos, e acabou-se.
acabou. Fim de papo. Mas a Constituição, mais uma vez, filho de Jesus, a questão diz de acordo com a Constituição ou a questão diz de acordo com a Lei Complementar 122? De acordo com a Lei Complementar 122. Então é 70. Pronto, acabou-se. Morreu a discussão. 70, que é a compulsória do Rio Grande do Norte. 70, tá aqui, ó. Beleza? Morreu a discussão. Falamos já de 2 R's. Readaptação, o servidor que está trabalhando, não pode mais trabalhar. Beleza. O que acontece? Sofreu limitação física ou então mental, que é o mais comum, né? Mental. Então vai ser readaptado. Se não der certo, aposenta. Show. Segundo, qual foi o segundo R? Readaptação. O segundo foi o R da reversão. Está aqui, ó, trazendo aqui para vocês. Reversão. O servidor foi aposentado, passou por uma junta médica novamente, não, ele não tem mais aqueles motivos que ensejaram a aposentadoria dele. Aí ele volta a trabalhar no cargo que ele exercia antes da aposentadoria. Professor, o cargo não existe mais. Beleza. Vai para o cargo resultante de sua transformação. Não tem problema. Qual é o terceiro R? Terceiro R. O terceiro R é a reintegration, é a reintegração. Opa! Reintegração. O que é a reintegração, professor? É o retorno do servidor. Olha o bizu estável. Portanto, o servidor estágio probatório, não. Ao cargo anteriormente ocupado ou do resultante de sua transformação, quando? Olha o motivo. Esse daqui, pessoal, é o motivo. É o que, professor? Olha o motivo. Quando invalidada sua demissão por decisão administrativa judicial, com reconstrução da respectiva carreira. Então, veja, na reintegração, você volta a trabalhar. Lembre-se, reintegração de posse. Você tem um bem, alguém está usando aquele bem, você diz, eu quero de volta. Reintegração. Reintegração de terras, por exemplo, quando o movimento dos sem terra vai lá e toma a sua propriedade. Você entra com a medida judicial, o juiz determina a reintegração de posse, e aí você, né, o oficial de justiça vai lá e diz, todo mundo, rua, senão chama a polícia. Mesma coisa aqui. Você foi demitido. Se você olha a revisão, acorde. Se você foi demitido, você sofreu uma penalidade. Uma penalidade. Se você sofreu uma penalidade, aí você consegue, ou na via administrativa, com a revisão de processo, por exemplo, ou na via judicial, o juiz volte para o seu trabalho. Aí, nesse caso aqui, por que vai operar? Como é o nome do seu retorno ao trabalho? Reversão, professor. Não. Reversão é o aposentado. Aqui é reintegração. Você vai ser reintegrado no seu cargo de origem. Beleza? Com todas as vantagens. Beleza, beleza, beleza? Beleza. Recondução, mais um R. O que, professor? É muito R, senhor. É, muito R. Acho que o Estado vai pagar as pessoas e não vai exigir, é? Não, meu amigo, não é assim não, não é assim não. Tem que ser difícil mesmo, se fosse fácil, qualquer papangu passava, tem que ser difícil. Escolhe, o pessoal só dá valor, olha. Se cargo público fosse fácil, ninguém dava valor, não. Mas vamos bater só um real aqui de 30 segundos. Sendo difícil, tem gente que ainda não dá valor, você vai ver. Depois você volta aqui nesse canal e diga se eu não acertei isso aqui. Uma previsão aqui, quase um X-Men. Você vai passar do concurso. Então, fé em Deus, amém? Comenta aqui, amém, se você acredita que vai passar. Você vai passar do Detran. Você vai começar a trabalhar o seu sonho, você vai mudar a sua vida. Senhor, eu vou mudar a minha vida. Vai. Os bancos vão abrir linha de crédito. Você que anda a pé vai poder comprar uma POP. Se você que tem uma POP vai poder comprar uma chinerária. Você que tem uma chinerária vai poder comprar um carrinho. E você vai evoluindo. Mas você vai ver gente lá dentro que vai chegar para trabalhar no outro dia. Ai, meu Deus, eu vim para cá. Peça para sair. Eu digo isso aos meus colegas de trabalho. Certo? Quem está achando ruim o órgão, não fica reclamando do órgão, não. Vai já para outra coisa. Aí, nem estuda para outra coisa, nem trabalha e passa o dia reclamando. Você vai ver muito isso. Certo? Por isso que é difícil. Não tem que ser fácil. Essa moléstia tem que ser difícil. Porque se fosse fácil, o povo não valorizava. Quem você acha que vai ter mais visualizações? Esse vídeo, que vai ter uma hora e pouco,
ou um clipe de um cabo dançando. Qual é o vídeo que vai ter maior visibilidade e visualizações no YouTube? Porque esse vídeo está no YouTube, certo? Qual é? Essa aula aqui que eu estou fazendo apontamento de toda a lei complementar 122, bem bonitinho, trazendo pontos principais. Ou o vídeo de um cabo dançando, sendo besta, fazendo manobra de grau, porque agora grau é esporte, né? Fazendo manobra de grau, sendo besta na internet. Qual é o que vai viralizar mais? Eu não tenho dúvidas que não vai ser esse vídeo. Se esse vídeo chegar a 1.000 visualizações, é muito. Aí pega um papangu, um zero à esquerda, que não produz nada para a sociedade, a não ser trabalhos utilizar de serviços públicos como saúde, segurança, educação. Educação não é, né? Que esse povo não vai à escola. Enfim, fica sendo besta na internet, aí você posta um vídeo desse tipo, 14 bilhões de visualizações, o YouTube quebra tanta visualização. Então, o concurso público tem que ser difícil. Ele não tem que ser impossível. Ele tem que ser difícil. Ele tem que custar o suor do seu esforço. Acabou. Se você se esforçou muito, você passou. Se você se esforçou mediano, talvez você passe, talvez não. Se você não se esforçou, vai ser só mais uma inscrição. Essa é a realidade. Nua e crua, vamos voltar para cá. Falamos da readaptação, da reversão, da reintegração e agora da recondução. Simples. Mais uma vez, ó, servidor estável, não esqueça. O servidor ele ocupava um cargo. Você vai fazer o concurso unificado. Você já era servidor público. O servidor vai vacância do seu cargo e você vai assumir um cargo agora, beleza? Beleza, assumiu. Foi reprovado no estágio probatório. Aí você vai ser reconduzido ao seu cargo de origem. Olha como é interessante, né? Ou se operar o Instituto da Reintegração e você já fosse estável em outro cargo, você vai ser reconduzido também. Então, pessoal, a probabilidade desses R's, readaptação, reversão, reintegração, recondução, reversão, estar na sua prova é muito grande. Estude, que a vida muda. Certo? Estude que a vida muda. Quando é que um cargo fica vago? Chama-se vacância, né? Artigo 33. Exoneração, demissão, promoção, transferência, não temos mais. Readaptação. Na readaptação, aquele seu cargo ele fica vago e você vai ocupar o cargo de responsabilidades parecidas, beleza? Na exoneração, o cargo fica vago. Na demissão, por óbvio, fica vago. Você que não estuda para concurso, existe uma diferença da demissão de você que trabalha no comércio, por exemplo, para a demissão de servidor público. A demissão de servidor público é uma penalidade. A demissão na iniciativa privada não necessariamente. Você trabalha no call center, beleza, e aí estudou, se dedicou para moleste e passou do concurso. Você chega com sua CTPS lá no seu call center e diz, chefe, eu preciso falar com você. Johnny, necessito falar com você, falar com você. E você escondendo aqui a mão atrás, né? Seu chefe, eita, será que ela veio me matar? Será que ele veio me matar? E você escondendo a mão aqui. O que você tem aqui atrás? Uma arma? Não. Sua CTPS, né? Você segurando aqui. Eu quero falar contigo. Aí, beleza, seu chefe chega, seu chefe bem distante, oi. Será que é o exterminador do futuro? Aí você se lembra todas as vezes em que eu reclamei desse trabalho aqui, eu usei como combustível para trilhar o meu caminho da aprovação. Eu peço demissão. Você joga a CTPS na caixa dos peitos do seu chefe. Me demita! E os 40%? Vá você! E os 40% na casa de chapéu. Para você foi uma libertação. Mas seu chefe também podia chegar para você, você trabalha, né? Final do expediente quer falar com você. No expediente você chegar, oi, você está demitido. Então, a demissão da iniciativa privada, ou ela é uma libertação, ou ela é uma, entre aspas, penalidade. No serviço público, ela sempre vai ser uma penalidade. Certo? Então, bem interessante com isso. A aposentadoria, alguém tem dúvida na galáxia que a aposentadoria é uma forma de vacância, seu cargo fica vago, tu foi para casa fazer tricô com sua esposa ou com seu esposo, ficar brigando com os meninos na calçada, tu jogando bola, varrendo você, furando a bola dos meninos, depois se aposentou.
Ou então você está em outro cargo inacumulável, certo? Vai gerar vacância também, certo? Pode gerar vacância também. Você está em um outro cargo que ele é inacumulável. Por ser inacumulável, possa ser pode ser não, gera aí vacância, beleza? Tranquilo. Outro ponto que eu colocaria para vocês dar uma olhada é o artigo 34, ó, que seria o artigo, por exemplo, que fala sobre a exoneração, que ela pode ser a pedido ou de ofício. A pedido quando você faz o requerimento, quando você não faz o requerimento, que a própria administração faz, chama-se de ofício. Certo? E aí eu retomo ao início da minha aula. O que, professor? Olha, quando havendo tomado posse, o servidor não entra em exercício no prazo legal. Certo? Se lembra? Nomeação, posse, exercício. Nomeação para posse. Você foi nomeado, não tomou posse. Tornado ser efetuado. Você tomou posse, mas disse: eu não vou trabalhar, não. Vou ver o que acontece. Você vai ser exonerado. E não vai ser demitido. Sua banca vai falar de demissão. Beleza? Simbora. Acredito que nós teremos questão entre remoção e redistribuição. Remoção, você vai trabalhar em outro local. Redistribuição é o servidor com o cargo. Remoção, só você. Aí eu coloco nas minhas aulas assim, ó. Tem algum aluno meu aqui? Coloca assim, eu vou dar uma olhadinha nos comentários depois. Já se inscreveu no canal? Se inscreva, não custa nada. Você tem conta no Tinder, no Grindr, você acessa a sala de bate-papo do UOL. O que é que custa se inscrever nesse canal? Se inscreva, vai, se inscreva, não custa nada. Dá uma dedada aí na tela. Na tela, na tela. Remoção, pessoal, você vai ligar, eu vou remover apenas, ó, pessoa, people. Quando eu falo aqui de redistribuição, a gente vai remover a pessoa mais o cargo. Professor, mas o cargo está vago. Então, eu vou movimentar só o cargo. Se o cargo tiver provido com um ser humano, que só pode ser provido por ser humano, vai o ser humano e o cargo para outro canto. Se não estiver provido, tiver vago, vai só o cargo. Beleza. Então, veja, estuda isso. Remoção e redistribuição. É importante para a sua prova do concurso unificado. Principalmente a redistribuição, porque ela é mais complexa. Substituição. Substituição. É um tema que pode ser cobrado, eu não vejo muito isso aqui sendo cobrado. Porém, se eu fosse vocês, eu me atentaria ao parágrafo 2º. E diz assim, isso aqui eu vou ler, ó. O substituto fará jus à retribuição. Quando ele fala em retribuição, ele está falando do dinheiro, do faz-me rir, do TSJ, pelo exercício do cargo ou função, direção, chefia, nos casos de afastamento ou impedimentos legais do titular. Olha o prazo, ó, superiores a 30 dias consecutivos. Substituição é assim, pessoal. O seu chefe, ele tem um substituto legal. Você não. Seu chefe, ele tem um substituto legal. Então, vamos supor que você passou no concurso do Detran e você está no setor de vistoria. Você vai ter um chefe do setor de vistoria. Esse chefe tem um substituto nas férias. Então, esse artigo aqui, ele trata sobre isso. Sobre a substituição. Substituição legal chamada. Eu fosse você, me atentaria ao prazo. Chegamos já ao artigo 39. Direitos é óbvio, né? Direitos e vantagens. Normalmente, os servidores só conhecem seus direitos, mas não seus deveres, ok? Aí ele vem falando aqui da remuneração. Cuidado com uma coisa interessante sobre remuneração e vencimento. Remuneração é uma coisa,
vencimento é outra. Veja, a remuneração do servidor público compõe de vencimento e vantagens pecuniárias, certo? Eu tenho a remuneração, que é composta de, remuneração é igual a vencimento mais vantagens, certo? Cuidado. E o que é o vencimento? Certo? Vencimento vai ser aquela menor fração que você vai poder receber, certo? Então, veja, vamos voltar aqui. Vencimento. Equipara-se a remuneração aos proventos da inatividade. Olha só, a remuneração é devida pelo exercício do cargo ou função, ressalvar situações em que não suspende ou interrompe nos termos, certo? A remuneração ela vai ser irredutível, salvo disposições legais, né? Enfim. Aí, 44 é para vocês levarem na mente de vocês. 44. A remuneração dos cargos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, os juízes não poderão ser superiores aos fixados pelo Poder Executivo. Eu sei o que você está pensando, eu sei. O que é que você está pensando? O que é que eu estou pensando, professor? Você está pensando o seguinte: juiz recebe mais do que o governador. Juiz recebe mais do que o governador, professor, eu sei. Deputado recebe mais do que o governador, eu sei. E aí que não interessa. O seu conhecimento de mundo e nada é a mesma coisa. Me desculpe se eu estou falando algumas verdades inconvenientes hoje, mas é isso, é a vida. Certo? O que tu tem que aprender, meu filho, é o seguinte, que o que um deputado recebe, está aqui, na verdade, o que um servidor, deputado não, um servidor do Legislativo, um servidor do Poder Judiciário, ele não recebe mais do que alguém do Poder Executivo. Pronto, é a regra. É a regra, ponto. É isso que você vai aprender e marcar na prova. E acabou-se. E você concorda? Se você não concorda, não posso fazer nada, certo? Mas é a vida, certo? É a vida. No artigo 47, ele vem falando quando o servidor ele vai perder. Aí a remuneração do dia que faltar ao trabalho, parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos. Isso aqui, raramente isso aqui vai cair um concurso, certo? Então, eu vou pontuar outras coisas aqui interessantes para a gente. E aí, o 48, ele é interessante para a gente, que ele fala de suspensão do pagamento, certo? Suspensão, aí você já deixa de receber, certo? Se você for suspenso preventivamente para responder processo administrativo disciplinar, por motivo de alcance ou malversação de dinheiros públicos, tem uma exceçãozinha aqui, né? Foi identificado que você desviou 4 milhões, aí suspende seu pagamento do processo administrativo. Aí você devolveu os 4 milhões. Aí você continua respondendo o processo administrativo, mas volta a receber. Se você for preso em situação de flagrante delito, prisão preventiva ou sentença de pronúncia, no caso do pessoal do tribunal do júri, aí fica suspenso o seu pagamento. Condenação por sentença judicial, sujeita a recurso e processo que respondia solto, se houver uma condenação, também há uma suspensão do seu pagamento, certo? Aqui é o que uma parte dos servidores, uma parte dos alunos, na verdade, estão doidinhos para entrar em serviço público, que aqui é o famoso consignado, certo? Onde você dá uma autorização para ter desconto na sua remuneração, certo? Deixa eu ver outro importante aqui. 51, uma boa ideia, para você memorizar, uma boa ideia. Você está devendo alguma coisa ao serviço público, e você é servidor, certo? O servidor é débito com o erário, quem foi exonerado ou demitido, terá sua aposentadoria, ou tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, você vai ter quantos dias? 60 dias. 60 dias para quitar. 60, não é 70,
60 dias. Você tem um débito com o erário público, e aí você foi, por exemplo, exonerado, ou você foi demitido. A partir desse ponto, você tem 60 dias para repor fazer esse pagamento. Se você não fizer, você vai ser inscrito na dívida ativa do Estado. Beleza. Você lembra que eu falei de remuneração? Que é vencimentos mais vantagens? Aí, ó, vencimento. Vencimento. Veja só. É o valor certo fixado em lei. Ah, tem lá no edital que a remuneração, lá fala de forma geral, o edital fala até salário, né? A remuneração é 3.500. Será que não tem nenhuma vantagem? Esses 3.500 é o seu vencimento. Em cima disso, você pode ter diversas outras gratificações. Vou trazer um exemplo aqui da Fundase, ó. Fundase, certo? Você tem o vencimento da Fundase, aí você tem o adicional noturno, aí você tem o auxílio fardamento, que ainda vai sair, aí você tem a periculosidade, aí você tem o adicional de qualificação, quem tiver 5 anos, aí, e por aí vai, certo? Então, tudo isso aqui é a remuneração, mas o vencimento é esse aqui, é o valor certo fixado em lei. A lei que criou seu cargo do Detran, por exemplo, trouxe o valor das remunerações do vencimento, perdão. Ó, 55 tem um bizu clássico aqui, ó, que é essa parte aqui que vive caindo em concurso. 55, parágrafo 1º, você tem que ligar. Artigo 55, inciso 1, parágrafo 1º. É quase que um banda, né? Presta atenção. Por quê? Por quê? No artigo 55 diz, além do vencimento, que é a menor, o valor que foi fixado em lei para o seu cargo, pode ser pago aos servidores seguintes vantagens. Se lembra que eu falei lá anteriormente que a remuneração era igual ao vencimento mais vantagens. Falei do vencimento agora, né? Vantagens. É só 1 hora, pessoal. São só bizus, só bizus. Aí, ó, o que você vai levar aqui? A indenização, ela não se incorpora. E suas questões vão dizer que ela se incorpora. Ponto. Morreu aí. Indenização não se incorpora. Ponto. Acabou-se. É isso que você vai precisar para a sua prova. E o que é indenização? A ajuda de custo, quando você utiliza seu transporte para o trabalho, tem artigo aqui na lei falando sobre isso. Diárias, quando você se desloca no interesse do serviço público, com pernoite ou sem pernoite. E transporte, perdão, eu dei informação equivocada. Ajuda de custo é o deslocamento, informação equivocada. Ajuda de custo quando você vai se deslocar para outra sede, por exemplo, aí você recebe ajuda de custo. Quando você utiliza seu transporte, essa daqui, ó, teve um equívoco aí no início, ainda bem que foi no início e eu corrigi, certo? Ajuda de custo quando você é deslocado, a bem de serviço público, você recebe uma ajuda de custo, né? E diárias, quando você se desloca de forma eventual e não habitual, você recebe, e aí vai ter que ver aqui na lei, com pernoite, sem pernoite, enfim. E transporte, quando você utiliza do seu transporte próprio para trabalhar, a exemplo dos OJs do TJRN, certo? Beleza. Então, S57, bora, se incorpora sim ou não? Não. Não se incorpora porque são indenizações. Aí vem falando, junto de custo, destina-se a compensar a despesa de instalação, ó, do servidor com interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede. Como eu corrigi, o que eu disse é equivocado. E aí, ó, é interessante aqui que você levou sua família, foi para outra sede, uma remoção a bem do serviço público, por exemplo, né? Qual é o limite do pagamento? Está aqui, olha. Essa ajuda não pode exceder a importância de 3 meses. Então, o valor que você vai receber dessa ajuda de custo pelo deslocamento não pode exceder 3 meses da sua remuneração. E aí, pessoal, você chegou lá e você morreu. Você morreu. E aí, o que acontece? A sua família, ó, parágrafo 2º aqui, ó. Você morreu na nova sede. Você tem 4 meninos, esposa, cachorro, papagaio.
você foi de Mossoró, sei lá, para Paraupeba. E lá, por algum infortúnio do destino, você morreu. Sua família tem até um ano para, contado a partir do alto, para voltar para Mossoró, por exemplo. Sempre aquele programa do Gugu Liberato, de volta para a minha terra, pronto, é o parágrafo segundo, de volta para a minha terra. Então, a família que ficar, né, tem até um ano para voltar, sendo custeada aí pelo poder público. Beleza? Informação importante aqui para a gente é que se você fica obrigado a restituir ajuda de custo, se você, olha o bizu, injustificadamente, quer dizer, sem justificativa, não se apresentar na nova sede. Você recebeu para transporte e tudo, e você simplesmente não foi. Você tem 30 dias para devolver. Diárias, não vai se incorporar também, e aí uma coisa que eu vou grifar aqui da diárias, ó, servidor que é a serviço, veja, tem que estar a serviço, né? Se afastar da sede, ó, em caráter eventual ou transitório. Cuidado que a sua prova, ela tem o hábito de dizer que é deslocamento permanente, viu? Na diária, não. Na diária, o deslocamento, ele é eventual ou transitório. Do mesmo fato, se você voltar mais cedo, você vai ter um prazozinho de 5 dias para restituir aquelas diárias que você recebeu a mais. Você recebeu por 5 dias de deslocamento, você deslocou 2. Regressou. Os 3 dias você tem que voltar. Decisão para o transporte é aquilo que, se você utiliza seu meio de transporte, o Estado vai lhe dar uma conta-prestação por isso. Gratificações e adicionais. Aqui, pessoal, é que a gente tem, viu? E, óbvio, por uma aula só de apontamentos, eu não tenho condições de esmiuçar toda, né? Mas nós temos, ó, gratificação de representação, de função, de participação em órgão de deliberação coletiva. O que é que eu vou dizer aqui para vocês estudarem? A gratificação natalina, ela é muito importante, ela é equivalente ao nosso 13º da iniciativa privada, certo? E quando a gente vai falar de adicionais, eu fosse você, eu dava uma olhada no B, por exercício de atividade penosa, insalubre e perigosa, essa serviço extraordinário e férias. Eu daria uma atençãozinha a elas, que é justamente essas que eu vou tratar. Eu vou passando aqui, ó, vou passando aqui, vou passando pela prova, passando por aqui, pronto. Vou fazer grifos nessa daqui, ó, do artigo 76. Por quê? Porque ela pode estar em nossa prova, certo? O adicional de atividade penosa, ó, nós temos 3 adicionais: atividade penosa, atividades insalubres e atividades perigosas. Parou, parou, parou. Sua banca não vai lhe perguntar, ele não vai dizer, atividade em posto de combustível é, atividade dentro do necrotério é. Não. Ele vai querer saber se você sabe o que é o instituto, beleza? Adicional da atividade penosa, ó. Vai memorizando, filho, vai memorizando, ó. Atividade penosa, o percentual é de 20% sobre o vencimento. Tá vendo como não é sobre a remuneração? Segunda dica de prova aqui, ó. Não é sobre a remuneração, é sobre o vencimento. Sua banca vai dizer que é sobre a remuneração. É sobre o vencimento. Sempre que o vencimento é a menor parcela que você vai receber, aquela fixada em lei, pronto. Se for sobre a remuneração, era sobre tudo. Às vezes tem remuneração, pessoal, que o vencimento é 3 mil, mas a remuneração é 7. Então, não é sobre a remuneração que é tudo, é sobre o vencimento. 20% a atividade penosa, que é atividade de fronteira ou atividades distantes. Demais, aí o poder público ele tem decretos, regulamentos dizendo quantos quilômetros é de distância para poder pagar o adicional de penosidade. Beleza? Aí, ó, se você exercer uma atividade habitualmente em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas, certo? Você vai ter um adicional de insalubridade. E aí, ó, veja, penosidade, 20%, certo? Insalubridade, ó, insalubridade, né? Deixa eu descer aqui, insalubridade, ó, locais insalubres, tóxicos, radioativos, tu vai virar o Hulk. Aí nós temos o grau. Perceba, 40 para grau máximo, 20 para grau intermediário e 10 para grau baixo ou mínimo.
E aí é fácil, pessoal. Memoriza o primeiro, olha o bizu, memoriza o primeiro e divide por 2. 40 por 2, 20. 20 por 2, 10. Acabou-se. Penosidade, 20%. Insalubridade, 40%, 20%, 10%. Isso numa prova mata qualquer um. Isso eu estou falando de periculosidade. Eu estou falando de um adicional, uma porcentagem fixa de 30%. Certo? Vamos lá de novo, vamos lá de novo. Está acabando, mas tem tempo. Vamos lá de novo. Ó. Atividade penosa, 20%. Atividade insalubre, 40%, metade, 20%, metade, 10%. Então, eu tenho um grau de 40%, de 20% e de 10%. E se for atividade perigosa, 30%. Acabou-se. Memorize, bota no cabeção isso aí para a sua prova. E uma informação de ouro. Se você quebrar essa tela, você consegue vender. Olhe essa informação de ouro aqui, pessoal. Essa informação de ouro aqui. Se você trabalhar em algum canto, você é um atinhado, você trabalha em algum canto e que você consegue fazer jus aos 2 adicionais de periculosidade e insalubridade. O que acontece? Você só recebe 1. Certo? E é, professor? É. Certo? Você trabalha, por exemplo, em um canto que você tem direito a 30% de periculosidade e a 40% de salubridade. Você vai ter que optar por um deles. O regulamento vai dizer. A ideia para a sua prova, eu não vou discutir qual você vai escolher. A ideia para a sua prova é: você não pode receber insalubridade e periculosidade. Você não pode servir ao demônio e a Deus ao mesmo tempo. Você tem que escolher algum. Certo? Então, veja. Isso daqui, ó, é diferente. Então, ou é insalubridade ou é periculosidade. Cuidado, porque aqui tem uma pegadinha. Qual é a pegadinha, professor? Qual é a pegadinha? Qual é a pegadinha? Se você receber, tiver direito à atividade penosa, você recebe, a lei não proíbe. Então, você pode receber insalubridade, penosidade, periculosidade e penosidade, mas não pode receber insalubridade e periculosidade ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilos? Então vamos embora, vamos para frente. Certo? Que a gente tem muita coisa ainda. Ó, a lei falou, mulher e pessoa com deficiência, você vai prestar bastante atenção. Por quê? Porque são previsões específicas e pode cair na sua prova. Se a mulher está gestante, popularmente conhecida aqui no Nordeste como buchuda, é lactante, está dando de alimentar, tá dando de mamar, né? Está alimentando o seu filho. E quando durar a gestação ou a lactação, ela será afastada dos locais previstos no artigo. Beleza. Previsão 2, previsão do Hulk, em se tratando de operações com raio-x ou substâncias radioativas, o controle previsto nesse artigo deve segurar a manutenção de doses. Certo? Eu já vi banca trocando máximo por mínimo. Cuidado com isso. E, parágrafo 3º, se você trabalhar no parágrafo 2º com essas substâncias raio-x ou substâncias radioativas, você vai fazer exames a cada 6 meses. Detalhe, férias, você tem 2 períodos de férias, 2 períodos de 20, um em cada semestre, não pode acumular. Lembre-se para a sua prova. Mais um adicional aqui para você, ó. Mais um adicional. Tá gostando? Mande para o seu amigo, para o seu inimigo, para o seu contatinho do Tinder, da sala de bate-papo do UOL. Mande no Facebook, mande no WhatsApp. Tu não vive mandando molecha de corrente no WhatsApp, porque não pode mandar informação. Manda esse vídeo, clica aqui, pega o link, sai espalhando como se o mundo fosse acabar amanhã. Se inscreve no canal e ative as notificações. Isso você já sabe. Raramente eu peço, porque todo mundo, em tese, sabe usar o YouTube. Pessoal, veja, o adicional aqui de serviço extraordinário, 50%, e o adicional noturno, 25%. Não confunda uma coisa com a outra.
Uma coisa é conhaque de alcatrão, outra coisa é catraca de canhão. Não confunda uma coisa com a outra. O que é o serviço extraordinário? O serviço extraordinário é quando você passa da sua jornada de trabalho. Você tem que trabalhar 6 horas. Aí seu chefe diz, não, eu vou precisar que você trabalhe mais 2 horas. Então, você vai ter aqui um adicional de serviço extraordinário, certo? Você vai ter um limite de até 2 horas por jornada de trabalho. Cuidado para não confundir com o adicional noturno, que é a metade, é 25%. Aí você que é um cara esperto, que é um Thundercat, você já sabe, você pensou. Se você não pensou, mas o seu cérebro pensou, mas não disse. Você pode receber uma atividade, o adicional de atividade extraordinária e receber um adicional noturno, dependendo de como você vai trabalhar, beleza? O adicional noturno, não esqueça o horário, ó, de 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Eu já vi uma prova que inverteu. Ele colocou 5 de um dia e 22 horas no mesmo dia. Não, é 22 horas de um dia e 5 horas do dia posterior. Por quê? De 2, 23, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é de 22 às 5. Você vai receber 25% a mais da sua hora de trabalho. Beleza? E aí, adicional de férias, o que é importante para a gente? 1/3, mesma coisa da iniciativa privada, certo? Você vai receber. Veja, eu tenho um adicional de férias e eu tenho as férias. O título fala também sobre as férias. O servidor vai ter 30 dias consecutivos de férias anuais. Essas férias são remuneradas, aquele 1/3 de férias, certo? Que você pode acumular por até 2 períodos. Você pode acumular suas férias por 2 períodos, não mais do que 2. Para o seu primeiro período aquisitivo, você tem que ter trabalhado 12 meses para o primeiro, para o segundo em diante, não necessariamente, né? Aquela previsão que eu trouxe, ó, que trabalha com raio-x, substância radioativa, ele vai ter 20 dias de férias por semestre e ele não pode acumular, ele obrigatoriamente tem que tirar essas férias. Professor, as férias podem ser suspensas? Pode, a depender da situação. Eu posso falar interrupção de férias em caso de calamidade pública, comoção interna, convocação para ajuste, serviço militar, serviço eleitoral, ou por motivo de superior interesse. A interrupção deve ser justificada em ato de autoridade competente. E aí, por óbvio, você pode tirar, né, o restante dessa licença quando voltar, dessas férias, perdão, quando você voltar. Beleza? Galera, essa foi a primeira parte. Eu pensei que desse para fazer tudo em um só momento, mas não. A ideia é que a gente não passe de 1 hora de aula, certo? Vamos ter a segunda parte. Gostou? Comente aqui, ó. Eu quero a segunda parte. E aí eu vou deixar aqui minhas redes sociais. Lá do curso, vocês sabem, né? Isso aqui de cima, ó. @concurseiro-mossorense. Quem não siga, pode seguir, ó. Essa parte aqui que eu grifei, né? @concurseiro-mossorense. E aqui é o meu Instagram, prof.fabiohunter. E aí, você quer a segunda parte? Sim ou não? Comente aqui, ó. Sim ou não? Cadê algum outro conteúdo? Comente aqui também os comentários, pessoal. Eu leio, não é só o administrador do curso que lê, não. Eu leio também esses comentários aqui, certo? Então, você está presente de cá, professor, eu queria a revisão de X lei. A lei que for mais citada aqui nos comentários, a gente faz essa revisão, beleza? Então, ó, eu pensei que desse uma parte, não deu em uma parte, então a gente vai precisar necessariamente da segunda parte. Essa daqui foi a primeira. Depois, a gente vem com a segunda parte. E como é que você fica sabendo? Se inscrevendo no canal, ativando as notificações e ficando de olho também nos nossos Instagram, nas redes sociais, beleza? Então, até a próxima. Essa foi uma aula de teoria. Depois eu faço uma aula de revisão só com questões da Lei Complementar 122. Valeu? Estamos juntos. Até a aprovação dos concursos da vida. Fui!